Graça e paz, irmãos. Esta é a vez que nós fizemos, há algumas semanas, um capítulo inteiro. Completamos hoje o capítulo 23 do livro de Levítico. Lembramos que o livro, capítulo 23, começa assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, nós, semana passada, fizemos a festa da expiação. Hoje nós vamos fazer a 7ª das festas, que é tabernáculos. Fizemos Páscoas, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, e hoje, então, vamos fazer tabernáculos. Por isso, nós vamos ler do versículo 33 até terminar o capítulo, que termina no versículo 44. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor e reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras. O que é isso? Ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Bem, quando nós pensamos festa dos tabernáculos, essa festa é conhecida como Sukkot, é apontada por decreto divino em 15 ao 21º dia de Tishri, do dia 15 ao dia 21 de Tishri, que é mais ou menos
de setembro para outubro, pelo calendário juliano. Este festival, meus irmãos, começa depois do recolhimento da colheita do outono e é a mais movimentada das festas bíblicas, porque, deixa eu lembrar o que nós falamos quando falamos da primeira festa, que foi a Páscoa. Tem as festas de primavera e tem as festas de outono. As de outono são trombetas e expiação e tabernáculos. Primeiro se planta, se colhe a primeira colheita, primeiro ramo é levado em primícias, em Pentecostes já se levam os pães, e assim, mas quando termina a colheita, é a festa de tabernáculos. É quando termina a colheita do outono e é a mais movimentada de todas as festas bíblicas. Ela celebra a proteção e abundância de Deus na natureza, simbolizada em tendas frágeis, onde os israelitas moraram no deserto. É uma festa também de muita gratidão por tudo o que eles colheram, não é? Desde a primeira até agora, porque está terminando a colheita. De acordo com a tradição e crenças judaicas, Sukkot, que é tabernáculos, também envolve os gentios. Porque na época messiânica, o profeta Zacarias predisse para nós essa festa. Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, no versículo 16, está escrito assim: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Como o 7 é o número que completa esta sétima festa, aponta para o descanso de Deus e para o ano do milênio, o reino de Cristo. A festa dos tabernáculos também é chamada Festa das Luzes, para comemorar o pilar de fogo que conduziu os filhos de Israel durante a noite, ao final do primeiro dia da festa dos tabernáculos. Os sacerdotes e levitas descem para o pátio das mulheres, onde tem 4 grandes candelabros de ouro que eram sustentados em bases de 50 côvados de altura. Cada candelabro, meus irmãos, tem 4 pontas, 4 extensões. Enquanto os levitas e os sacerdotes cantam e louvam e movem as tochas, 16 jovens, descendentes de sacerdotes, sobem as escadas para derramar mais de 7 galões de óleo puro em cada haste. E então, aí, meus irmãos, a luz é tão intensa que o Mishnah hebraico diz que ilumina todos os pátios de Jerusalém, não apenas do templo. Nós podemos lembrar, você pode imaginar isso, quando Jesus se levantou no meio do seu povo e disse, lá no capítulo 9, no versículo 5, eu sou a luz do mundo. Pensa, a festa dos tabernáculos também é chamada
por alguns como época da nossa alegria. Há quem diga que Jesus nasceu na época de Sukkot. Com certeza, nós sabemos que ele não nasceu em dezembro, porque lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito que os pastores estavam fora, eles estavam nos campos, cuidando de suas ovelhas à noite. Desde os tempos bíblicos até hoje, os pastores em Israel deixam os campos frios para apacentar seus rebanhos à noite, no começo de outubro. Já no começo de outubro, eles não ficam mais nos campos por causa do frio, meus irmãos. Até hoje, você não vê muitas pessoas fazendo excursão para Israel em dezembro, por causa do frio. Então, como é que os pastores iam estar no campo com as ovelhas? Não é? Então, por causa do tempo frio, à noite não existem pastores em dezembro nos campos, não é? Era hábito, no entanto, levar rebanhos depois da Páscoa e eles ficariam nos campos até a primeira chuva de outubro. Portanto, isso de dizer que Jesus nasceu dia 25 de dezembro é só uma data que criaram. Não existe evidência disso, não existe registro disso. O importante de tudo é saber que ele nasceu. O nascimento de Jesus deve ter acontecido entre a Páscoa e outubro, não é? Os anjos se uniram na primeira manhã e anunciaram, lá em Lucas 2, no versículo 10, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Esta noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Então, isso não pode ter sido em dezembro. Eles sabiam que o Rei dos Reis tinha que vir ao mundo. Da mesma forma, a festa de Sukkot celebra o tempo da vinda de Jesus para governar toda a terra. Zacarias, o profeta, ele profetizou que o Messias seria o maior presente de Deus para a terra. Nós lemos lá, em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Jesus Cristo é a nossa alegria. Depois, agora, nós vemos isso tudo no Antigo Testamento. Depois que Moisés ensinou ao povo de Israel sobre a festa dos tabernáculos, tudo foi degenerado, não é? Até se tornar uma festa onde o povo se embriagava. Pense bem, Deus cria as suas festas, ele determina todas as coisas, mas as coisas foram se degenerando. O povo ia sendo levado em cativeiro, voltava, voltava, as coisas foram se degenerando. Chegou o ponto do povo usar essa festa numa orgia fora do comum, eles se embriagavam. O povo, eles quiseram, eles receberam, abraçaram os costumes cananeus. Quando o profeta Amós visitou o templo de Betel durante o festival do outono, que é tabernáculos, ele teve uma impressão tão desfavorável que condenou o santuário e todo o ritual da festa. O profeta Oséias
profeta Amós. O profeta Oséias, que surgiu como profeta no reino de Israel depois de Amós, também protestou contra a bacanal existente ali, meus irmãos, na festa de tabernáculos. Lógico que o mesmo estava acontecendo em Judá, porque lemos no profeta Isaías, que viveu em Jerusalém, que até sacerdotes e profetas estavam bêbados no santuário. Eu vou mostrar para os irmãos aqui o que é que Isaías diz a esse respeito. Isaías, no capítulo 28, versículos de 7 e 8, você vê o que ele diz, o que estava acontecendo na festa dos tabernáculos. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundície. Isso, meus irmãos, já aconteceu, para você ver como se deteriorou o ensino sobre a santidade da festa. A festa é do Senhor. Agora você vê até sacerdotes e profetas bebendo, cambaleando, vomitando. Você vê como as coisas vão se degenerando. Vão se degenerando. Nós podemos ver também o que está escrito em Amós, o versículo, no capítulo 5 de Amós. Eu vou ler desde o versículo 21, que Amós escreve o que estava acontecendo na festa dos tabernáculos em Betel. Olha o que Deus diz. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios de oferta de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós outros. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Isso eu estou lendo para que os irmãos vejam como que as coisas vão mudando. Aqui mesmo, em Oséias, no capítulo 9, versículo 1, o profeta diz: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras e cereais. Não é? E no versículo 5 ele diz que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor. Eu estou chamando bem a atenção disso, porque você vê como devagar eles foram se afastando da solenidade da festa. Deus diz
todas as terças-feiras que a gente está aqui, eu lembro as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Olha como foi degenerado. Era para ser santa convocação, eles se embriagavam. Deixou de ser, deixaram a santidade, esqueceram a seriedade de tudo. Vê como é fácil, começa-se bem e depois perde toda a reverência. O dia continuou sendo um dia que não se podia trabalhar. O tempo continuou sendo um tempo de festa, mas já era pura diversão. Isso aconteceu. Logo, por causa disso, Israel foi levado para o exílio. Quando o povo voltou do cativeiro, não é, da Babilônia, os livros da lei foram lidos. E nós vemos lá, quando nós estudamos o livro de Neemias, nós vimos Esdras dando instruções sobre a festa dos tabernáculos, não é? E das trombetas. Lá em Neemias 8, de 14 a 18, eles voltam a ouvir a palavra de Deus e eles começam a celebrar de novo com alegria as festas do Senhor. Mas por muito tempo, Israel ficou afastado, Israel degenerou. Aí, então, por causa disso, tudo recomeça. E no tempo de Jesus, Sucó se torna, que é Sucote, que eu digo, é a festa dos tabernáculos, se torna uma entre as duas festividades mais populares em Israel. Quando os peregrinos se moviam para celebrar em Jerusalém, em grandes caravanas e carruagens, camelos, jumentos, a pé, chegando em Jerusalém, eles paravam junto às portas e montavam as suas cabanas. Em qualquer lugar que houvesse espaço, eles iam montando as cabanas. Eles pegavam galhos de árvores, galhos de palmeiras, e iam montando um lugar para eles ficarem. É tão lindo a gente pensar nisso. Em comparação às festas de Rosh Hashanah e a festa da expiação, a festa dos tabernáculos era um tempo de grande alegria, não é? Tempo de grande alegria. Quando nós vemos a fragilidade dessas cabanas que eles faziam, ela dá a impressão de coisa passageira, de coisa sem luxo, do mínimo necessário para viver. Não é? Isso é uma pregação tremenda para nós hoje. Então, o que Deus, mandando aquele povo construir tabernáculos, cabanas, tendas, para viver por alguns dias, não é? Porque eram feitas de palha, de galhos de árvores, significam que não iam durar muito. Então, eles moravam ali dentro. Significa o quê? Que a nossa estada aqui também é passageira. Deixa eu dizer para vocês, durante o período de peregrinação deles pelo deserto, até entrar na Terra Prometida, logicamente, eles não carregavam as cabanas, meus irmãos. Aonde era o lugar de parar, eles procuravam algumas folhas para se proteger e faziam sua cabana. A intenção é sabermos que nós estamos de peregrinação aqui na Terra. Deus diz: toda a terra é minha e vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Não é?
há uma imagem da celebração no templo durante Sucote, que se refere à água que sai da rocha no Horebe, que a gente lê sobre isso lá em Êxodo 17. Na manhã do primeiro dia da festa e nos dias seguintes, aqui eu estou falando da festa de tabernáculos, um sacerdote toma um cântaro dourado e desce com ele para o tanque de Siloé. Ele vai cercado do júbilo dos adoradores e ele tira a água do poço e volta para o templo, não é? E anda ele chega entrando pela porta das águas e vai para o pátio interior. Um grande número de pessoas estava esperando perto do altar. Os sacerdotes ali, então, tocam a trombeta cerimonial de prata e outros sacerdotes cantam as palavras que estão lá em Isaías 12, no versículo 3. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Não sei se você lembra, mas o capítulo 12 de Isaías é o capítulo do louvor. O capítulo 12 de Isaías é tão curto que eu acho que todo mundo devia saber de cor, porque ele só fala da salvação. Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. E ele vai falando, e no versículo 3, vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Esse capítulo 12 de Isaías só tem 7 versículos. Bom de memorizar, não é, meus irmãos? Nós não podemos esquecer que em hebraico, salvação é Yeshua, Jesus. Do 1º ao 6º dias da festa dos tabernáculos, o sacerdote e o processional cercam o altar uma vez. Mas ao 7º dia, ele cerca o altar 7 vezes. Isso também aconteceu para cercar Jericó. Desculpem, a cerimônia da água de cercar o altar se chama Simcha Bet Ha-Sha'eva. Simcha Bet Ha-Sha'eva. Mas diz uma palavra só, Simcha Bet Ha-Sha'eva, que significa a alegria da casa da água derramada. E isso, profeticamente, ilustra o tempo em que o Espírito Santo será derramado sobre Israel. Isso também ilustra a verdade de que Cristo, o doador da água viva, veio à terra em Sucote. Eles sempre acharam que o Messias nasceria em Sucote. E é bem provável que Jesus Cristo nasceu em Sucote. Nós não podemos afirmar nada. Uma coisa importante é saber que ele nasceu, não é? E outra também, saber que ele não nasceu em dezembro. Como todo judeu, não é? Porque a ordenança das festas era para os judeus. Como todo judeu, Jesus ia à festa dos tabernáculos em Jerusalém e nós podemos ler
um momento em que ele estava lá na festa, no capítulo 7 de João. Se você puder, dá uma olhadinha aí no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo João, versículos 37 e 38. No último dia, preste atenção, o grande dia da festa, festa dos tabernáculos. Aí, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João explica: isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Não é? Ora, você vê aqui, quando Jesus viu toda aquela emoção do povo gritando ao ver o sacerdote derramando aquela água, e todo aquele processional atrás do sacerdote, indo ao tanque de Siloé para trazer a água, Jesus sabia perfeitamente que tudo aquilo era profeticamente direcionado para a vinda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não poderia vir enquanto Jesus não fosse glorificado. Por isso, quando Jesus Cristo viu aquilo tudo, no último dia da festa dos tabernáculos, aquela emoção, quase uma histeria, o povo gritando, ele se levantou e gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ora, ele estava falando em quê? No Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só podia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. Por isso, o Espírito Santo não pôde ser dado no Antigo Testamento. É preciso que Jesus viesse à terra. Ele é a rocha, ferido lá na cruz, produz água. Então, ele vem, entrega a sua vida, ressuscita. Quando ele vai para o céu, ele é glorificado. O Espírito Santo pode ser dado. Então, toda essa cerimônia aqui do sacerdote carregando esse cântaro tem a ver com a vinda do Espírito Santo, não é? Nós vemos os judeus, nós já vimos a festa dos tabernáculos no Antigo Testamento, nós já vimos como era no tempo de Jesus. Vamos ver o que é feito da festa dos tabernáculos hoje. Os judeus contemporâneos ainda consideram Sukkot como a festa de grande alegria. A festa é celebrada no 15º dia de Tishri, por 7 dias, e termina no 8º dia da observância de Atzeret Simchat Torah, que é um culto, preste atenção, Atzeret Simchat Torah, que é um culto no qual a congregação termina lendo os últimos versículos de Deuteronômio e imediatamente com os primeiros de Gênesis, porque eles dão a importância ao término e ao começo. No final da festa, os rolos da Torá são tirados da arca onde estavam e são carregados em volta da sinagoga num processional. É a palavra de Deus. Eles consideram esse é o jeito deles fazerem esta celebração.
Durante a festa dos tabernáculos, cada família judia participa da construção de um sucá, ou cabana. É uma festa em que todos da família trabalham junto na construção da cabana, indicando a união da família, indicando que quando todos se juntam, a visão é a família. Esse é uma visão que tem sido, pouco a pouco, retirada da nossa sociedade. Antigamente, você via os filhos trabalhando com a mãe, com o pai, dentro de casa, fazendo as coisas. Hoje, não. Os filhos não trabalham mais dentro de casa. Eles não ajudam mais em nada. Não é? Não sei por quê. Não é? Algumas pessoas começam logo, algumas famílias começam logo na construção, não é, da cabana, logo após a conclusão de Yom Kippur. Logo depois que acaba a festa da expiação, eles começam a construção da cabana. Olha, nós precisamos encontrar a nossa identidade em Cristo. Tabernáculos é a festa que nos lembra que nós estamos aqui de passagem, como peregrinos. Nós vemos um momento lá em Gênesis 16, quando Deus encontra com Agar do lado de um poço no caminho do deserto de Sur. Ela estava grávida de Ismael, mas quando ela se viu grávida, ela achou que podia desprezar Sara. Ela foi tomada do espírito de rebeldia, escrava rebelde. Ela achou, estou grávida do patrão, não preciso mais da patroa, não é? E Sara, então, se queixou para Abraão, e Abraão disse, disciplina a escrava é tua. Sara falou com ela, ela não aceitou. Ela foi embora. Talvez pensasse que Abraão iria atrás, não sei, isso já é mau juízo meu, me perdoe. E quando ela chegou nesse poço, no deserto de Sur, você pense que coisa louca. Uma mulher que não conhecia nada dali, ela era do Egito, veio de lá com Abraão e Sara e sempre esteve com eles. O que é que ela ia fazer sozinha no deserto, grávida? Deus vai ao socorro porque aquilo tinha a ver com Abraão. E Deus faz uma pergunta para ela, lá no versículo 8. Ele diz, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Olhe, ele fez uma pergunta que engloba origem e destino. Às vezes, nós pensamos que Deus está perguntando para ela alguma coisa simples, mas não é, porque quando Deus faz perguntas, ele sabe a resposta. Deus perguntou porque queria que ela pensasse. E se Deus chega aí na sua casa, agora visivelmente, e pergunta de onde você veio, para onde você vai? Será que você ia dizer para ele, mas senhor, eu vim do trabalho e agora vou para a cama? Eu moro aqui, Deus não está preocupado com isso. Ele está querendo saber se você sabe a sua origem. Porque se você sabe a sua origem, você deve conhecer o seu destino. Você sabe que foi Deus que determinou todas as coisas. Ele é o único Deus criador.
quando o seu pai depositou a sementinha dele no ventre da sua mãe, Deus disse, não preciso mais de você. Deus agora pega aquela sementinha do homem e, junto com o material da mulher, ele vai tecer um corpo para uma vida que ele está trazendo naquela hora e que estava com ele por toda a eternidade. Então, Deus vai tecendo, Deus vai colocando dons, aqueles 7 dons que estão lá em Romanos 12, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia, ele vai distribuindo ali. Quando você está pronto, amadurecido para enfrentar a vida aqui fora, o útero começa a impulsionar você, expulsar de lá. E assim vai. O que significa? Se Deus lhe pergunta, de onde vens? Você tem que dizer, eu venho do Senhor. Porque foi o Senhor que me formou no ventre da minha mãe. Lá, o Senhor me trouxe e o Senhor teceu este corpo para mim. Lembra quando ele falou com o profeta Jeremias? Ele disse, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, meu irmão, você veio de Deus. Você veio de Deus. E você vai voltar, você está voltando para Deus. Você lembra que Deus nos deu por casa um planeta que é uma esfera? Não é à toa. Porque Deus não fez a Terra quadrada. Ele fez uma esfera. Não é? Se você está no Polo Norte e você resolve andar todo em volta da Terra, você volta para o Polo Norte. Tem um grande escritor francês que diz, quem anda sempre na mesma direção acaba voltando ao ponto de partida. Se você veio de Deus, você volta para ele. Lembra naquele momento, no capítulo 13 de João, quando Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos? Ele teve um insight. A Bíblia diz, sabendo Jesus que todas as coisas o Pai colocou nas suas mãos. E que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Então, naquele momento, Jesus pensou, o Pai colocou tudo nas minhas mãos, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu sou o Senhor do universo. Ele conhecia a sua origem, ele sabia que veio do Pai, então ele conhecia a sua origem. E ele estava voltando para o Pai, ele conhecia o seu destino. Isso faz, no momento em que você crê nisso, faz de você um peregrino. Porque o peregrino é aquele que anda sabendo para onde vai. Ele tem a passagem para voltar para casa. Quando Deus pergunta para Agar, de onde vens, para onde vas? Ela diz, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Preste atenção. Ela não era uma peregrina. Ela não tinha direção. Ela não tinha um mapa de viagem. Ela não sabia qual era o próximo lugar que ela ia. Ela era uma fugitiva. O fugitivo não conhece o seu caminho, não sabe qual é a próxima parada dele, não sabe onde ele vai chegar. Ele está
sem nenhuma direção. Então, quando nós pensamos nisso, nós lembramos que essa é uma lição que vem para nós pela festa dos tabernáculos. Sabermos que nós não temos casa própria para viver aqui, que nós não temos uma casa para ficar sempre. Não temos. Tudo nosso aqui é temporário, é de passagem. Este apartamento que eu estou morando já foi de 4 proprietários. Cada um dizia, é a minha casa. Já morreu, inclusive, meu marido. Por quê? Nada é eterno aqui. Nós estamos de passagem. Aonde você nasceu? Quantos lugares você já viveu? Com certeza, minha irmã, você que está aí, brasileira, você nasceu no Brasil, mas você está nos Estados Unidos. Mas se você vem para o Brasil ou não vem, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Você vai para a glória, para os braços do Pai, porque foi de lá que você veio. Você é peregrina aqui. Isso nos ajuda a não nos apegarmos às coisas. Lembra o povo de Israel? Eles faziam a cabana deles, ficavam no deserto por um tempo, daqui a pouco eles tinham que se mover. Quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar acampamento. Quando o pilar de fogo se movia, eles tinham que levantar. Eles não iam carregando galhos de árvores, não. A cabana ficava. Essa sua cabana, aonde você está morando, esse corpito que você dá tanto valor, graças a Deus, ele vai ficar aqui. Ele não veio lá do céu, não. Quem veio foi você. O Pai construiu um corpo da terra para você viver aqui na terra. A festa dos tabernáculos nos ensina que devemos nos desapegar das coisas daqui. Eu tenho uma grande amiga que eu amo, Ana Paula. O pai dela é um fazendeiro de café. Eles moram em Nepomuceno. E o pai dela teve um infarto. Levaram para o CTI, mas não deu tempo, ele veio a falecer. E ela me contou, sofrida, bastante sofrida, ela me falou que teve que comprar um terno para poder enterrar o pai. E ela disse, a funerária vende terno. Então, ela comprou o terno da funerária, porque é um senhor que vive a vida toda na fazenda. Ele só tinha terno quando casava alguma filha, algum neto, uma formatura. Fora isso, ele não vivia de terno. Ela disse para mim, perplexa, o terno que vendem na funerária não tem bolso. Eu fiquei assustada, sei lá, fiquei perplexa, Eu disse, mas é lógico, a pessoa que vai vestir o terno não precisa de bolso, não tem nada para levar. Nem pode fazer uma pose de botar a mão no bolso. Que coisa, não é? O terno que a funerária vende não tem bolso. Aquilo para mim foi uma lição. Nem no bolso você tem nada para levar. Não vai nada. A festa dos tabernáculos nos leva a pensar de onde nós viemos. Nós vamos todos de volta. Todos nós vamos enfrentar. O tribunal, meus irmãos, a Bíblia diz o trono branco. E ali, quem não tem Jesus como advogado,
vai para o lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta e Satanás. Porque Jesus Cristo diz: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida e não entra em julgamento. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou a fiança. Jesus Cristo pagou o preço. Então, todos nós vamos voltar e todos nós vamos passar ali. Portanto, é bom lembrarmos da obrigação que nós temos como filhos de Deus de anunciar essa verdade para todas as pessoas, de que nós não vamos ficar aqui. A festa dos tabernáculos aponta para isso, para aprendermos, para nos desapegarmos, e que nós precisamos de Jesus, porque iremos de volta para lá. Precisamos lembrar que caminhamos a cada minuto para aquele lugar de onde viemos. Sabemos que não há vitória sem luta. Não há nascer do sol sem que seja precedido pela noite. Não existe aquisição sem um preço pago. Não existe coroa, meus irmãos, sem uma cruz. Somos hoje a igreja, a única luz deste mundo. Jesus Cristo, aquele que fez de nós o seu tabernáculo, conhece todas as nossas necessidades, compreende as nossas dores e conheceu a traição, mas ele é a vitória. Este planeta vai se dissolver, vai deixar um caminho aberto para o novo céu e a nova terra, sem dores infiltradas pelos nossos pecados. Esse planeta sob maldição será sacudido, como está escrito em Isaías, no capítulo 24. Isaías, no capítulo 24, descreve o que vai acontecer com este planeta. E eu vou ler rapidinho para vocês, que o tempo está passando. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlaguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte e amarga para os que bebem. E assim por diante. Ele vai dando o quadro, esse capítulo 24 de Isaías, é chamado Apocalipse de Isaías. Mas é para este quadro que nós estamos caminhando a passos largos. Por isso, meus irmãos, vamos dar mais atenção ao ensino dessas festas. A Páscoa aponta para a ressurreição. Não apenas a ressurreição de Jesus, mas com ele a nossa ressurreição para a vida eterna. Pães asmos fala de vida santa, de vida pura, porque somos filhos de Deus. Primícias fala que Jesus é o primeiro, é o príncipe, é o primeiro, o primogênito dos mortos,
Outros ressuscitaram, morreram depois, mas Jesus é o primeiro que ressuscita dos mortos, tem seu corpo glorificado e vai para o céu. Pentecostes é a festa que fala para nós do evangelismo, porque naquele dia pessoas de muitas e muitas e muitas línguas, elas ouviram a palavra de Deus. Pentecostes aconteceu, é a descida do Espírito Santo para habitar na terra em tabernáculos que somos nós. Trombetas nos ensina a pensar que seremos levados, que não vamos ficar aqui. Trombetas fala do arrebatamento. Não podemos esquecer que o arrebatamento é só para quem está em Cristo. Expiação nos ensina que devemos abrir os olhos para a nossa vida, confrontar, pensar no pecado que nos afasta de Deus. E tabernáculos nos ensina que nós estamos de passagem. E que tantas casas, palácios que tenhamos aqui vão ficar. Nós viemos e voltamos para lá com o corpo glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria abrir a oportunidade se alguém tem pergunta. Eu creio que não, pastor. Eu creio que não. Então, eu creio que nós vamos, é isso mesmo. Que Deus abençoe, graças a Deus, né? Terminamos mais um assunto. Nós queríamos estar falando com os irmãos que na próxima semana a doutora Edmeia não vai estar dando estudo aqui. Que ela vai estar com uma agenda em um outro local, vai estar pregando nesse dia, que seria o dia 18, certo, doutora? Certo, pastora? Dia 18 a senhora não vai estar. Aí no dia 25 eu vou estar pregando, mas não dentro de uma série, né? Como nós vamos fazer a Tiago, porque Tiago eu estou esmiuçando muito, porque Tiago tem, quando chega naquele capítulo 3, misericórdia, da língua, fala muito. Capítulo 2 tem a fé morta, tem a fé demoníaca, tem a fé dinâmica que salva, que é a fé que o apóstolo nos ensina, e assim por diante. É um estudo muito profundo, porque a carta é dirigida aos cristãos judeus que estavam na dispersão, né? Então, é uma carta séria, porque Tiago não é fácil. Ok. Então, semana que vem não tem estudo. No dia 25, nós estamos aqui reunidos e vai ser uma pregação. E maio inteiro não vai haver um encontro na terça-feira. Então, a gente volta daí em junho, se Deus nos permitir, e pela sua misericórdia, nós chegarmos até lá, certo, doutor? Então, nós temos só, então, no dia 25 que nós nos encontramos ainda, fora a próxima terça-feira na outra, bom? Glória Pastora, a Deus. compra gengibre amanhã. Eu vou comprar, pode deixar. Nós terminamos pela graça de Deus mais uma. E a irmã Divina está perguntando aqui, irmã Rogéria. Ainda não é. Ainda não é. Tiago, nós só vamos começar em junho, porque o mês de maio eu vou estar enrolada muito por aí.
Eu vou para os Estados Unidos e é muito difícil. Tem terça-feira que eu estou em avião. Exatamente. Então, para que não haja esse transtorno também nas igrejas que a senhora vai estar pregando, então é melhor realmente a gente voltar em junho daí, tá? No dia 25 nós nos encontramos e ela vai estar ministrando a palavra para a gente num assunto atual, o Senhor tocar no coração dela. E tinha mais algo que eu queria falar aqui, que eu me esqueci. Me esqueci, não lembro. Mas tá bom, eu acho que deu para entender, ficou claro, né? O que a gente vai estar fazendo daqui em diante. A gente vai estar avisando também nas redes sociais. Vocês que nos acompanham vão estar vendo. E vamos ver se a gente traz os irmãos, né? Que de uma certa forma não voltaram depois que a Como senhora vai voltou. o nosso irmão Sebastião? Eu falei com a Rosimar, ela me passou uma mensagem ontem. Ela está aí no Brasil, né? Está lá com ele. E ele está se recuperando, diz que está ainda um pouco debilitado, né? Foi bem... Ele mora lá perto de Campinas, não é? Não, ele está em Foz do Iguaçu. Ah, está em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Tem uma pessoa aqui perguntando quando que a senhora vai estar quando ela virá para Campinas, na igreja do pastor Edson. É no outro final de semana sem ser esse. Ok. Tá? Acho que já no dia 20 eu estou lá. É na igreja do Nazareno de Swiss Park. Esse próximo final de semana eu vou estar em Campinas, mas é na igreja do pastor Josimar Fonseca, Família da Fé. Eu que estou perguntando, doutora Edmeia, eu quero ver se eu vou encontrar a senhora aonde a senhora estiver aqui em Campinas. Vai ser bom. Eu vou estar na igreja do pastor Josimar Fonseca esse final de semana e vou no dia 15 e volto no dia 18. Depois, quando for no dia 20, eu volto para ir para a igreja do pastor Edson, a igreja do Nazareno de Swiss Park. Tá bom, vamos ver se eu encontro a senhora. Vai ser bom. Obrigada. Tá bom. Então, tá bom, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que dê uma noite de paz, de descanso, e que nós possamos continuar aí nos alimentando da palavra do Senhor e meditando naquilo que a gente aprendeu tanto com cada uma dessas festas aí. Amém? Doutora Edmeia, mais uma vez, obrigada. Deus lhe guarde, lhe abençoe, faça uma boa viagem. Vá em paz, que seja uma bênção lá onde a senhora for. E a gente vai se falando. Antes da senhora vir para... Não pode estar falando muito não, pastora. Com essa garganta está demorando muito. A senhora, quando estiver vindo para cá, a senhora me liga. Eu aviso. Tá bom? Para a gente Tá estar falando. jóia. Então tá jóia. Deus abençoe bom. vocês. Ora por nós já e nos despede. Tá bom. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, neste momento, Senhor, te dar graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, por toda a tua proposta para nós. Nós fizemos esses dias, Pai, estudando as tuas festas solenes. E em todas elas nós contemplamos o teu propósito de salvação, o teu propósito de eternidade, o teu cuidado conosco, Senhor. Porque o Senhor estava lá no Antigo Testamento, profetizando tudo para nós hoje e para todos sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és bom, tu cuidas de nós, Senhor. Obrigada porque tu nos ensinas que nós não vamos ficar aqui, que o Senhor vai nos tirar daqui. Isso o Senhor diz para nós. Nós temos fé na sua palavra.
essa fé dinâmica, essa fé que nos impulsiona a agir. Não é uma fé morta, Senhor, porque isso tudo vibra na veracidade da tua palavra. Nós te agradecemos por esse encontro que podemos ter. Te agradecemos, ó Pai, te pedindo pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, pelos nossos pastores, Senhor. Toma os nossos pastores nos teus braços eternos. Abençoa e guarda, Senhor. Faz com que eles possam crescer em santidade e ser fortalecidos no Senhor. Dá que sejam homens cheios do teu espírito e mulheres também, para que eles possam, Senhor, com intrepidez, pregar a tua palavra, nos ensinar mais, conduzir o teu rebanho na terra. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Bom descanso. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Fique com Deus. Amém. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.